Mas como é que se gerencia o tempo? O que tem que fazer de fato? Tá, da mesma forma... Arrasta pra cima. Vem com a gente, vamos. Pra gerir o tempo, cara, eu sempre gosto de fazer a analogia do GPS. Que nem eu falei, gerir é tu atingir o objetivo, né? Então vamos pensar que tu, Arthur, tu tá com fome. Tá com muita fome. Qual é o teu restaurante favorito aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo? iFood. Não, porra. Não sei qual é, não sei qual é. Um restaurante, porra. Lá em Porto Alegre, então. Lá em Porto... É que aqui eu Tá não... longe, né, velho? É que aqui eu peguei a pandemia, então eu não saio. Eu fico em casa. Só peço no iFood. Finge que ele mora em Porto. É, em Porto Alegre tinha o El Fuego. El Fuego no Shopping Moinhos ali. Ah, pode crer. Muito bom. O que era isso? Uma churrascaria. Quando ele fala, me vem como é escrito, assim, o nome em cima, memória visual, mas eu nunca fui. Ou o Barranco. Barranco. Pode ser? Churrascaria. É. Agora sim, tá. Então Obrigado. Barranco. Tá, teu restaurante Barranco. Digamos que tu tá no aeroporto, tá? Chegou em Porto Alegre pra ir no Barranco. Beleza, tu quer ir lá, tu quer ir no Barranco, só que tu, por algum motivo, esqueceu de como chegar lá. Não sabe como chegar. Aí tu vai pegar teu carro, o que tu vai fazer a primeira coisa? Vai pegar o telefone e vai botar lá que tu quer ir pro Barranco, né? Tu quer ir pro restaurante. Aí vai aparecer no telefone lá, Barranco. Ótimo. Aí tu vai entrar no carro, o que vai aparecer depois no Waze ou no Google Maps, quer que seja? Um caminho, certo? Uma rota que ele vai traçar pra ti. Sim ou não? Uhum. E aí o que tu vai fazer? Tu vai executando essa rota. Se tu tiver algum imprevisto no meio do caminho, tu vai ajustar, vai criar uma nova rota, até que tu finalmente vai lá, executa e chega no Barranco. Isso foi tu gerindo esse processo para tu atingir esse objetivo do Barranco. O que tu tem que fazer para conseguir chegar no Barranco? Sair de onde tu estava e alcançar teu objetivo de ir lá e comer, ter aquela refeição maravilhosa. Definir onde tu queria chegar, montou um planejamento, executou esse planejamento e otimizou esse caminho ao longo do percurso, se teve algum problema. Essas são as etapas bem básicas de gestão. A gente tirou boa parte da nossa metodologia de gestão de empresa, cara. Que nem eu falei no começo desse podcast. A gente tava só conversando em off. A gente tava só conversando em off. Empresas grandes, cara, tem que ter metodologia de gestão, né? Hoje em dia é muito na moda, né? Metodologia ágil, qualquer coisa como isso. Mas por que tem que ter metodologia de gestão? Porque elas querem alcançar objetivos. E se elas não souberem se organizar para chegar neles, elas vão ficar presas em suas demandas atuais, vão se perder nesse meio do caminho e não vão conseguir alcançar. Uhum. Então, tu saber gerir tua empresa é tu saber chegar nos objetivos. E as etapas básicas são essas. Qualquer metodologia mais simples é isso. É definir o objetivo, montar planejamento, executar e otimizar. Aí volta para cá. Define o objetivo de novo, planeja, executa e otimiza. Aí fica preso nesse ciclo aqui. Durante um tempo até tu chegar no teu objetivo. Isso é gerir. Respondi tua pergunta? Eu preciso entender com mais prática. Como é que é na nossa metodologia? O que eu posso fazer para melhorar o meu dia é uma bagunça. Eu venho aqui pra deriva, chego em casa morto, durmo, acordo no dia seguinte, vou pra academia, mas tudo atrapalhado. Uhum. O que de fato um ser humano tem que fazer para ele conseguir aproveitar melhor o tempo dele? Primeira coisa. Pode ir, eu acrescento conforme tu for indo. Tá. Primeira coisa é tu definir onde tu quer chegar, cara. Direitinho. Que nem um atleta olímpico. Ele não chegou na medalha de ouro por acaso. Não caiu naquele pódio por sorte. O que há 5 anos atrás, porque demorou 5 anos agora por causa da pandemia, né? O que há 5 anos atrás esses atletas olímpicos fizeram? Eles definiram. Eu quero uma medalha. Para ter uma medalha, como é que tem que estar meu desempenho? Tem que estar assim. E cara, não tem... eu tenho que correr isso em tanto tempo, eu tenho que levantar tanto peso. Eles foram lá e cravaram na pedra. É isso que eu quero. Isso tem que ser... Lembra da conversa sobre o Arnold que eu falei no começo, né? Isso tem que ser muito bem estruturado. Que nem uma meta de uma empresa, tem que ser muito bem feita. Então, tu tem que saber direitinho o que tu quer. Depois disso, Calma, antes de tu seguir, porque muita gente tem a dificuldade. Tá, e se eu não sei o que eu quero? Eu quero ficar melhor, mas eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Tu delimita o mais próximo disso. Porque o Jordan Peterson, eu adoro remeter ele, porque ele manda muito nessas coisas. Ele fala assim que tu não vai ter a clareza dos objetivos que tu quer atingir sentado, refletindo, meditando em cima deles. Por quê? Porque tu não tem informação suficiente ainda para ter essa clareza, porque senão tu já teria. Não é tanto... Claro, às vezes é numa reflexão, mas na esmagadora maioria das vezes não. Então tu define o que é mais próximo disso, mesmo não sendo aquele negócio assim, meu, é isso que eu quero. Que seja então, meu, eu acho que é por aqui. Aí tu pega algo por aqui que tu consiga definir. Tá, então eu vou buscar isso aqui. Que é o melhor que tu pode fazer naquele momento, né? E daí tu crava, e daí tu vai que ao longo do processo tu vai tendo cada vez mais clareza. É na execução e na experiência que essa clareza vai se desenvolvendo, né? Então, se tu te encontra nessa situação, não sei qual câmera tá agora,
faça isso. Delimita algo o mais próximo do que tu sente que é o caminho que tu quer seguir. Isso é fundamental, porque senão o que acontece hoje em dia, por exemplo, nessa rotina, digamos, hipotética aí que tu falou de ti? Aham. Quando tu não tem definido o que tu quer, Arthur, tu vai chegar cansado do trampo, do trabalho, e a gente é preguiçoso por natureza, cara. Ninguém quer gastar energia à toa porque é bonito. Não, a gente quer ficar em casa, poupando energia, com prazer instantâneo, que nem foi o começo. A gente Comendo quer... chocolate, vendo Netflix. velho. Então tua mente ela vai perguntar por que a gente tem que ir pra porra da academia agora, velho. Trabalhamos o dia todo, estamos cansados. Por quê? Por que hoje? Por que agora? Ela vai te perguntar isso. A minha pergunta, do Augusto, pergunta todo mundo. E se tu não sabe o que quer, tu não tem nenhuma necessidade real, então, de fazer aquele treino nesse dia, entendeu? Tu não tem uma resposta pra essa voz. Não tem. Tu não tem. A tua melhor resposta seria, por exemplo, Do jeito que tá, não tá legal. porque faz bem, porque ia ser legal. Vai tomar no cu, vai ser legal. Vai ser legal eu ficar aqui assistindo Netflix, descansando também, pedindo um iFood em casa, Aham. tranquilo, com desconto, né, com o código A Deriva 20. A Deriva 20. Vai ser Legal. massa também. E daí acaba vencendo essa vozinha normal. Uma hora ou outra você vai vencer. Ou nos picos de motivação a gente sustenta, mas uma hora a motivação vai cair e daí essa vozinha vai preponderar e a gente vai perder. Então, a primeira coisa é tu definir direitinho o que tu quer, cara. Porque depois disso, digamos então que tu define, cara, eu quero ganhar 10 quilos de massa muscular, que seja, tá? Num cenário hipotético. Tu quer ganhar 10 quilos de massa muscular. E a segunda coisa que tu vai ter que fazer é montar um planejamento pra isso. Que se tu não montar um planejamento, beleza, um desejo sem um... Como é que é? Um objetivo sem um planejamento é só um sonho, é só uma ilusão. Né? Então tem que montar um planejamento. Como é que eu vou chegar lá? Aí geralmente a gente recomenda o quê? Procura mentor pra isso, né? Procura um personal, então nesse caso, ou alguém na área que possa te ajudar nesse assunto, ele vai junto de ti montar um planejamento. Ó, Arthur, beleza. Quanto tempo tu quer isso aí? 5 meses? Tá, pra chegar em 5 meses tu tem que comer... Vamos descobrir quanto que tu come primeiro, depois que a gente descobrir tu vai comer tanto, e assim vai ser tua dieta, etc. No primeiro mês, segundo mês vai ser assim, terceiro mês vai ser isso. E treinamento é a mesma coisa. Primeiro mês vai ser esse treinamento, daí a gente vai ver a tua resposta, depois da tua resposta a gente vai fazer para um novo treinamento, etc, etc. E aí tu vai ter um planejamento que vai conectar onde tu tá até onde tu quer chegar. Aí quando tu chegar em casa, agora, nesse mesmo dia de hoje, vai chegar hoje em casa, a resposta que tu vai ter pra tua mente vai ser diferente. Quando ela te perguntar por que a gente tem que fazer esse treinamento hoje, tu vai ter uma resposta. Tu vai dizer, puta, porque hoje é o treino C. E o treino C tem que ser feito na sexta, porque senão eu não consigo fazer o de sábado. Se eu não fizer o de sábado, eu atraso toda semana. Se eu atrasar toda semana, o protocolo do mês vai pro espaço. Se o protocolo do mês ir pro espaço, eu vou ter que falar com o treinador, com o nutricionista, vou ter que avisar que eu caguei no patê, que eu não fiz o que devia ser feito. E vai atrasar todo o planejamento. Se atrasar todo o planejamento, eu não chego no meu objetivo. Se eu não chegar no meu objetivo, eu não ganho os 10 quilos, que é uma coisa que... Aí tem que ser uma coisa importante pra ti, né? Não pode ser... não tô cagando pra ganhar 10 quilos. Aí, puta, daí eu não vou conseguir os 10 quilos. Velho, que merda. Então tu percebe que por tu ter um planejamento, tu foi percorrendo todo esse caminho com a tua cabeça quando ela te questionou. Por que a gente tem que treinar hoje? E quando tu percorreu todo esse caminho por ter um planejamento, tu chegou até o final, que é o quê? Um objetivo, que é algo que pra ti é importante. No fim das contas, é sempre criar um escudo contra essa voz demoníaca que todo o cérebro tem. Basicamente, esse é o negócio. Aí tu, ao longo desse caminho, pelo menos tu cria um escudo, é isso mesmo, um planejamento, etc. É tu lidar com esses instintos, é exatamente isso, Arthur. Só que vai chegar um ponto que vai ficar mais fácil, porque tu vai desenvolver disciplina. Tu vai aprendendo, que nem foi eu e o Guto lidando com a resistência de abordar pessoas desconhecidas. Tu vai aprender tu vai te disciplinar ao longo do tempo, sabe? Vai ficar mais fácil pra te chegar em casa. Obviamente, tu já deve ter passado por períodos como esse, que tu chegava em casa e ia fazer uma atividade física, ou ia fazer alguma outra coisa. E ficava mais fácil ao longo do tempo. Então fica mais fácil. De forma mais prática, que esse é a estrutura, né? Assim, tipo, o penso olhando de fora, assim, né? De forma mais prática, tá? E trazendo um pouco de como a gente ensina na nossa metodologia, tá? A primeira coisa que a gente ensina a pessoa a fazer é ela definir quais são as 3 coisas mais importantes que ela tem que fazer no dia seguinte. Porque a gente não é acostumado, que nem eu falei antes já, a agir em torno do que é prioridade para nós. Nós somos acostumados a agir em relação às demandas que nós temos naquele dia. Ou seja, o que é mais urgente. Isso acaba, tipo, né? Começa teu dia, tá, o que eu tenho que fazer hoje? Né? Começa com essa pergunta. E daí tu abre o e-mail, tu abre lá teu to-do list, teu Trello, para ver quais atividades tu tem que fazer hoje da tua empresa, as demandas que tu tem que entregar no dia de hoje, e tu começa por elas ali, daí tu faz elas. Daí se tu termina o dia
sem tempo sobrando, é isso, tu termina o dia cansado, fica por isso também. E nos raros dias que tu termina essas demandas todas mais cedo e tu ainda tá no pique, tu quer mais, aí tu faz o extra, certo? Então, a primeira coisa é tu definir, é tu te treinar a agir em torno do que é prioridade para ti, das coisas que tu julga serem mais importantes para ti na tua vida. Isso inclui o profissional, isso inclui o teu pessoal, isso inclui a tua saúde, isso inclui tudo, engloba tudo, tá? Então, se tu te questionasse, Arthur, hoje no fim da noite, quais são as 3 principais coisas que eu tenho que fazer no dia de amanhã, que eu agora julgo serem as principais, as mais importantes para mim, envolvendo tudo, certo? São essas 3 aqui, beleza. Aí tu escreve, tu te compromete contigo em executar aquelas 3 e tu vai no dia seguinte com aquilo em mente. Se der, tu faz isso logo no início do dia, tu prioriza aquilo. E daí tu dá o teu melhor para executar aquelas 3 atividades. Se tu executou, ótimo. Se tu não executou, tem uma análise que a gente ensina a fazer do porquê não rolou, o que tu poderia ter feito de diferente, o que tu vai fazer agora, visto que tu não fez, tu vai fazer isso, vai tentar fazer isso de novo, não vai, quando que tu vai fazer. Tem toda uma autoanálise para tu entender o que aconteceu, o porquê aquela atividade não aconteceu, para na próxima vez tu ter uma probabilidade maior dela acontecer. E assim tu vai indo até que ela aconteça, até que tu consegue ter consistência. Mas o principal disso aqui é tu te treinar a agir em torno do que tu julga de ser prioridade para ti, certo? É essa habilidade que a gente não tem, ela tem que ser treinada, né? Beleza. Depois que tu tá nesse processo de treinar isso, aí a gente, com ferramentas, a gente ensina a pessoa a ter mais clareza de quais são os objetivos de longo prazo dela, ensina ela como cravar isso, ó, que dia, como quantificar isso de alguma forma, certo? Botar data e quantificar de alguma maneira. E colocar quais atividades que ela hoje sabe que estão vinculadas a um possível projeto para atingir aquilo. Então, eu não sei nada. Mentira. O próximo passo tu sempre sabe. Se tu tem um objetivo de longo prazo, não existe tu não saber, tu tá assim 100% no escuro, porque no pior dos casos tu pode te perguntar, é achar alguém que já chegou lá. Se tu não tem realmente noção de nada, essa é a tua. Achar alguém que já chegou lá, estudar essa pessoa, entrar em contato com essa pessoa, contratar essa pessoa para tu entender qual é o processo para chegar lá, o que tu precisa executar para eventualmente chegar lá. E depois tu definir os teus objetivos de longo prazo e entender quais são as atividades que tu precisa fazer para chegar lá, tu começa a pegar essas atividades e colocar elas como parte dessas 3 que tu te compromete como mais importantes no dia seguinte. Agora, o que tu tá fazendo? Tu não só tá mais te comprometendo, te treinando a agir em torno do que tu define para ti como prioridade, mas tu também tá vinculando essas prioridades com os teus objetivos de longo prazo. E aqui começa a acontecer algo simples, porém quase mágico, assim. Tu começa a agir de acordo com os teus objetivos de longo prazo. Porque quando tu simplesmente reage a demandas externas, tu tá tendo progresso no que demandas externas estão cobrando de ti. Não necessariamente essas atividades das demandas externas estão vinculadas aos teus objetivos de longo prazo. E quando tu faz esse processo, tu começa a te treinar a agir em torno de atividades que estão vinculadas. Então, o que começa a acontecer agora? 2 coisas. Uma, tu segue treinando a habilidade de aquilo que tu te compromete, tu vai lá e executa. E tu te compromete de forma consciente com atividades que são prioridade para ti. E agora também essas atividades estando vinculadas a esses objetivos de longo prazo. Depois que tu tá fazendo isso por um tempo, agora tu tá pronto a aprender a gerir o teu tempo. Porque se tu começa a querer gerir o teu tempo antes disso, tu muito provavelmente vai gerir várias atividades que não estão vinculadas aos teus objetivos de longo prazo. E por que tu vai querer gerir atividades inúteis, certo? Que não vão te trazer progresso em coisas que tu quer ter progresso, certo? Então, primeiro essa parte, depois entra essa gestão desse tempo. E daí depois que tu vê que tu tá na tua semana várias vezes ao dia agindo em torno de atividades que estão vinculadas a esses objetivos de longo prazo, aí, junto a isso, na verdade, tu vai deixando o processo sustentável para tu conseguir te manter nessa execução. E daí o tempo com as pessoas são importantes para ti, hábitos que tu quer implementar, teu tempo de descanso, para tudo deixar esse processo bom, o mais saudável possível e sustentável. E daí tu vai refinando esse processo até que tu chega no final e tu tá com toda a tua semana encaixadinha, tu sabe o que tu precisa fazer e o porquê tu precisa fazer aquilo e tu consegue fazer aquilo, então tu constrói essa rotina. E de novo, essa rotina é com base nos teus objetivos de longo prazo. Não dos meus, não dos do Gabriel.
É nos teus. Uhum. Então tu vai estar fazendo atividades que vão te trazer progresso em coisas que são importantes para ti. E como tu tá fazendo toda essa gestão, e essa gestão ela tá clara para ti, tu tem clareza, tu sente felicidade e realização, que é o que o estudo da Teresa Mabili que eu mencionei antes mostrou. Então tu começa a viver um processo, uma vida, um estilo de vida titã, que a gente chama, que não só tu tá tendo progresso no que é importante para ti, como tu tá percebendo esse progresso e tu te sente feliz e realizado por isso, certo? Então acaba sendo um bônus indireto que acaba acontecendo por tu ter esse controle do teu tempo, e o controle, de novo, é como o exemplo que eu dei lá de tu surfar Sim. a onda, né? Uhum. Não, mas não corre o risco de tudo isso se tornar muito sufocante? Sim, com Corre. certeza. Tem um limite, que quem seta esse limite é tu. É tu. Eu já cheguei, cara, ó,